Nódulos tiroideus, o que são e que sintomas provocam. Os nódulos tiroideus não são mais do que massas ou tumefações da tiroide ou glândula tiroideia, sendo que na grande maioria das situações são condições benignas. Se avaliarmos todos os indivíduos com 60 ou mais anos, cerca de 30% destes indivíduos terão nódulos na glândula tiroideia, ou seja, estamos a falar de uma patologia extremamente frequente. Esta patologia é mais frequentemente encontrada em mulheres e idosos, sendo que está presente em 5% das mulheres, contrastando com 1% nos homens. Existem alguns fatores de risco para a ocorrência de nódulos da tiroideia. O principal fator a nível mundial é a carência de iodo, mas que em Portugal não tem muita relevância, uma vez que em Portugal, devido à nossa dieta e devido à suplementação com iodo do nosso sal, não se manifesta como um fator de risco mais preponderante. Outros, como seja o caso da doença autoimune da tiroide, onde salientamos a tiroidite Hashimoto, ou o excesso de álcool e o tabagismo, são sim fatores de risco para a ocorrência de nódulos da tiroideia mais relevantes no contexto português. E que causas podem estar habitualmente relacionadas com um nódulo tiroideu? Na grande maioria das vezes estamos a falar de nódulos coloides, quistos, fenómenos ou processos de tiroidite, que constituem cerca de 80% das causas mais frequentemente associadas a nódulos. Em 15% das vezes estamos a falar de tumores benignos ou adenomas e somente em 5% das vezes estamos a falar de tumores malignos. Estes sim merecem, obviamente, a nossa preocupação e mais atenção. É importante depois nós percebermos, como é que conseguimos distinguir um nódulo benigno do nódulo maligno. E desde logo existem alguns fatores de risco que nós podemos avaliar e que nos permitem ponderar efetivamente, poderá ser um nódulo maligno. E quais são? Primeiro, a exposição à irradiação no passado, quer seja, por exemplo, uma pessoa que esteve próxima de um acidente nuclear, como seja, por exemplo, Chernobyl, ou que tenha, mais frequentemente é o caso, que tenha feito radioterapia na região do pescoço por um outro tumor que não da glândula tiroideia. A existência de uma história familiar de cancro da tiroide, a existência de determinados aspectos que surjam, particularmente na ecografia, quando da avaliação do nódulo da tiroide, por exemplo, um nódulo que seja assimétrico, irregular ou que tenha, por exemplo, microcalcificações, são aspectos que nos levantam logo uma maior preocupação. Se apesar do nódulo ter características benignas, se é um nódulo que cresceu rapidamente, também nos levanta algumas suspeitas, ou se temos outros sintomas associados, como que seja rouquidão, engasgamento, dificuldade em engolir, falta de ar, entre outros. Outro fator também importante e que nós já referimos numa publicação que fizemos em julho de 2020 é que, se por exemplo estivermos a falar de um homem obeso com a alteração do colesterol, ou seja, mais especificamente triglicéridos superior a 150 e o HDL ou o bom colesterol inferior a 40. Se tiver uma hipertensão arterial, ou seja, uma tensão arterial superior a 130/85, e se tiver o açúcar no sangue aumentado, estes indivíduos terão um risco também ele aumentado para risco da tiroideia. E aqui o que nós podemos dizer então um homem obeso com síndrome metabólica. Síndrome metabólica é o nome que se dá àquele conjunto de 3 alterações que falámos anteriormente. E quais os sintomas que podem estar associados a um nódulo da glândula tiroideia? Na grande maioria das vezes estamos a falar de nódulos que são assintomáticos, ou seja, é uma descoberta acidental numa ecografia do pescoço ou num TAC que se realizou. Se o nódulo for crescendo, aquilo que vamos ter é o nódulo que passa a ser palpável, sentido, particularmente na região mais baixa do pescoço, próximo do colarinho. À medida que temos um crescimento do nódulo, poderá existir um compromisso das estruturas vizinhas, quer seja por compressão ou por invasão direta, e obviamente que aqui a invasão pressupõe um grau de agressividade e de malignidade já associado, ou efetivamente até podemos ter um nódulo funcionante, ou seja, um nódulo funcionante que é um nódulo que produz hormona tiroideia. No entanto, isto é uma característica extremamente rara e na grande maioria das vezes os nódulos não produzem hormona em excesso. Então, quais os exames para se avaliar corretamente um nódulo da glândula tiroideia? Esta é a questão que vamos deixar em aberto e que vamos abordar na próxima apresentação que fizermos.